Mas eu tenho que agradecer, eu tenho que dizer que é o estímulo para que eu possa prosseguir. Não sou candidato à presidência do Senado, retire o meu nome. Presidente Maranhão, retire o meu nome. Não sou candidato, mas eu estou renunciando agora para atender uma aspiração nacional. A renúncia não é fácil. A renúncia não é um ato de covardia. A renúncia, nesta hora, é um ato de desprendimento. Muito obrigado. Brasil acima de tudo. Eu retiro a minha candidatura e passo exatamente a me alinhar a todos aqueles que querem as mudanças que o nosso país precisa, encarecendo a todos os senhores. A população brasileira está sangrando, literalmente, de todas as formas. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e a grandeza do nosso Senado. Com a palavra, pela ordem, a senadora Simone Tebet. É uma das razões porque eu queria ter falado depois do senador Álvaro Dias, o Major Olímpio, porque a princípio nós não sabíamos o posicionamento dos colegas. Quero dizer que para mim a presidência nunca foi um fim em si mesmo. Para mim o mais importante é recuperarmos a credibilidade desta casa perante a sociedade brasileira que clama por renovação e por alternância de poder. Eu quero dizer que eu não tenho problema nenhum em declinar da minha candidatura a favor do senador Davi Alcolumbre, como fez o senador Álvaro Dias, como fez o Major Olímpio, porque nós estamos unidos na nossa diferença. Declino da minha candidatura avulsa, já declarando o voto para o senador Davi Alcolumbre. Com a palavra, o oitavo lote bateu. Só tem essa célula que talvez o colega tenha tido alguma confusão. As duas estão votadas? As duas estão votadas. Vamos ver se as duas estão votadas. Envelopes com 80 cédulas. E mais um e tinha dentro do escrutínio, tinha 100 envelope, duas cédulas. Duas cédulas num envelope só? Não, 100 envelope. Só as duas cédulas. Com 2 votos. Não. Anula as duas. Ou nova votação. Submeto à mesa para que tome a decisão. Está dando 82 votos, é isso? Os escrutinadores chegaram à conclusão de que o melhor é fazer uma nova eleição. Quem assina as cédulas é o secretário Fernando Bezerra. Se ele assinou 82 e o senhor assinou também, houve uma fraude na urna. A atitude mais prudente é de fazermos nova eleição. Tanto do povo brasileiro e do povo de Roraima, vamos fazer uma nova eleição. Esse assunto, Vossa Excelência, no meu entender, está encerrado. Nós vamos fazer nova eleição. Presidente, você vai cédulas rápido para ninguém ver o voto. Você vai fazer nova eleição. Terá dos votos. Presidente, Os votos esperados. tomada por maioria pela mesa e pelos escrutinadores, foi pela anulação. Presidente, Com licença. mas o fato é grave e deve ser apurado pelo Conselho de Ética. Outra, houve uma fraude aí, tem que ser apurada. Tenhamos paciência. Entendeu? A cédula dele não foi dada ainda. Passando aqui, coloco o meu voto na urna e declaro meu voto aqui, Davi Alcolumbre. Presidente, muito rapidamente, eu como filho do presidente, do chefe de outro poder, havia tomado a iniciativa de não abrir o meu voto na primeira votação. Após esse fato lamentável, eu não tenho outra alternativa a não ser abrir o meu voto e deixar bem claro para todo o Brasil quem eu estou escolhendo para ser o presidente dessa casa, Davi Alcolumbre. Meu voto será novamente do senador Davi Alcolumbre. E assim é o voto de todos os senadores do PSDB. Presidente, então, senhor presidente,
Senhor presidente. Ô, senhor presidente, por favor, garanta-me a palavra como... Então, senhor presidente, onde é que nós estamos? O PSDB anunciou agora que estava abrindo voto para retirar, contra a decisão do Supremo, qualquer possibilidade de termos votos do Zé Serra, da Mara Gabrilli. O Flávio Bolsonaro acabou, diferentemente do que fez na votação anterior, abriu voto. Abriu voto, senhor presidente. Esse processo não é democrático. Então, senhor presidente, para demonstrar, estou encerrando, senhor presidente, sobre a votação, para demonstrar que esse processo não é democrático, eu queria lhe dizer que o Davi não é Davi, o Davi é o Golias. Ele é o novo presidente do Senado e eu retiro a minha candidatura, porque eu não vou me submeter a isso. Portanto, senhor presidente, é o estado que nós chegamos de coisas. Eles querem ganhar de todo jeito, com o voto da minoria. Isso não pode acontecer. E eu não sou o João William. Eu não vou renunciar ao meu mandato. Eu vou ficar aqui no Senado Federal. Mas o Brasil é testemunha do que desde ontem está acontecendo nessa casa. Se eles podem tudo, senhor presidente, eu disse ontem, sou eu que vou ser o cavalo do cão contra a Constituição, o regimento, contra a maioria do voto. Eu não sou candidato para defender a democracia e o interesse do Brasil. Não há mais objeto da eleição. E agora? Votação. Tem a ordem. Recomendo suspender a sessão, presidente. Tem a ordem. Vamos continuar. Mantém a votação. Vai, Estado, chama o Estado. Vambora. Calma aí. O Estado... Vai continuar. Estado de São Paulo, José Serra, Major Olímpio. Senhor presidente, pela ordem. Mantenho a minha candidatura a presidente e solicito e peço que aqueles que iriam votar no senador Renan Calheiro, está o nome de Ângelo Coronel à disposição. Não abro mão da minha candidatura e vou até o fim em nome dos 4 milhões de baianos que me deram a condição de ser senador da República. Que coisa. Vamos, filho. Quer ficar mais aqui? Muito embora o senador Renan Calheiros tenha manifestado o desejo da renúncia, o processo está em andamento. Algumas pessoas já podem ter votado nele. Então ele permanece candidato, não vai se mudar as urnas em função disso, e até numa questão de procedimento também. Nós estamos fazendo um requerimento ao
a parte de comunicação da casa pelo sistema de câmeras e pedindo também à imprensa e àqueles que podem ter gravados, porque nós tivemos um crime de fraude aqui e as imagens serão muito oportunas para indicar a fraude. Mas o processo de votação ele continua em curso e o momento para retirada de candidaturas ele foi antes do início do processo de votação. Primeiro erro, presidente, é dar questão de ordem no meio da votação. Não existe isso no regimento. Não se pode dar questão de ordem no meio da votação. Isso aí é uma complacência de Vossa Excelência com o senador Renan Calheiros. Presidente, pela ordem. Como houve uma renúncia de um candidato, eu solicito à mesa que reinicie a votação, porque o candidato pode ter tido voto. Reiniciar a votação, senhor presidente. É o lógico, é reiniciar a votação. É uma outra eleição. Reduzir o número de candidatos. Outra eleição. Eu solicito o deferimento da questão de ordem, senhor presidente. O que mais aconteceu aqui foi dizer, é Davi ou Renan. E isso condicionou votos. Ou alguém acha que não? Eu quero que um diga que não foi influenciado, um só. Não estaríamos passando isso que nós estamos passando aqui hoje se o voto fosse aberto, que é o correto. Quando alguém vota como cidadão, aí sim voto secreto, mas quando alguém vota como representante das pessoas, todos os votos têm que ser abertos, para que os eleitores possam acompanhar, julgar e, se não estiverem satisfeitos, mudarem os votos nas próximas eleições. Portanto, todos os votos deveriam ser abertos. Nós não estaríamos passando essa desmoralização que o Senado Federal está passando aqui hoje. E se um candidato simplesmente decidiu não ser mais candidato, continua a votação. Agora não vai deixar de ter votação porque um candidato decidiu que não vai mais ser candidato. Permita, senador Tasso. Nós tivemos na primeira votação efetivamente uma fraude. Um senador da República deliberadamente preencheu 2 vezes uma cédula de votação. 2 vezes. E ele fez isso em benefício de um senador especificamente. Ponto. Isso vai ser apurado. O Major Olímpio foi muito feliz em solicitar logo as imagens. Tem que ser apurado porque um senador da República se deu ao desfrute, à ousadia de tentar fraudar uma votação na frente do Brasil inteiro. Esse é um ponto. Segundo ponto, não é possível que no meio de uma votação, porque se percebe a clara sinalização do plenário, se resolva novamente zerar o jogo. Será possível que ele vai tolerar golpe em cima de golpe aqui? Ora, são os senadores e senadoras da República. Temos porque se daqui a pouco outro vai desistir, vai começar novamente, outro desiste, vai começar novamente. Tem que dar continuidade à votação em andamento. A partir do momento que é iniciado o processo de votação, senhor presidente, não cabe mais renúncia, o processo tem que continuar. Nem mesmo aquela desistência, aquela oferta da palavra para uma desistência, nem isso poderia ter sido permitido. Nós temos que continuar a votação, presidente. Com licença. Me permita dizer, um minuto. Presidente. Eu vou continuar com o processo de votação. Vossa Excelência, dos senhores e das senhoras senadores. Particularmente, eu voto pela continuidade do processo de votação. Eu acho até que Vossa Excelência está chovendo molhado. Porque eu tinha acabado de dizer que vou continuar com o processo de votação. Presidente, questão de ordem, senhor presidente. Quer fazer uma proposta aos demais candidatos que ficaram até o final para que essa votação fosse no processo eletrônico, já que, se eles concordarem, vai dar mais celeridade. Vamos votar, bora. Para que essa votação fosse no processo eletrônico, já que, se eles concordarem, vai dar mais celeridade. Vamos votar, bora. Em respeito a 50 senhores senadores que ontem lutaram pelo voto aberto, Davi Alcolumbre e todo o PSL também votando junto. Já que tem que mostrar porque a palavra que não está valendo, espiritual a mim, está aqui meu voto na Vossa Excelência. Não sei onde ele está, mas estou aqui mostrando, quem quiser. Que seja o último voto secreto da história desse Senado Federal. Estou deixando claro o meu voto em Davi Alcolumbre. Uma vez, com muita honra, votando no meu candidato, senador Esperidião Amin. Mas a nossa amiga... Portanto, os envelopes conferem.
com o número de votantes. Atenção, senhores senadores. Renan Calheiros, 5 votos. Ângelo Coronel, 8 votos. Regufe, 6 votos. Collor, 3 votos. Espiridião Amin, 13 votos. Davi Alcolumbre, 42 votos. É o seguinte, o resultado da votação. Senador Davi Alcolumbre, 42 votos. Senador Esperidião Amin, 13 votos. Senador Ângelo Coronel, 8 votos. Senador Regufe, 6 votos. Senador Renan, 5 votos. Senador Fernando Collor, 3 votos. Votos em branco não aconteceram. Total de votos apurados, 77. Em consequência, eu quero proclamar o eleito presidente do Senado Federal. Hein? Eu vou repetir o resultado. Tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2019-2020, o senador Davi Alcolumbre. Convido o senador Davi Alcolumbre a assumir a presidência do Senado da República Federativa do Brasil. Eu quero, nesse momento, boa noite ao Brasil. Eu quero agradecer a Deus muito obrigado